Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Kaique. Hoje a gente vai ter a nossa aula de Geofísica, nesse esquema meio YouTube ainda, videoaula. A gente está se acostumando e espero que vocês gostem. Então vamos dar uma olhadinha. Aqui na aula passada a gente viu noções de geomorfologia. Então a gente viu o negócio do filme, a gente viu a Terra, como ela começou, então muitos vulcões, muito magma, muito terremoto, etc. É, as suas estruturas e camadas, então lembra, núcleo, manto e a crosta. E aí o principal, a gente foi vendo polos, a gente viu também. As rochas. Quais são os tipos de rochas que a gente viu? Opa! Quais são os tipos de rochas que a gente viu? Magmáticas, então lembra? Proveniente dos vulcões e tudo mais. Sedimentares, então os sedimentos começam a se repartir em pequenos pedacinhos e vão formando outras bacias. E metamórficas, que seriam de acordo com a diferença entre pressão e temperatura, se forma uma nova rocha. Aí, ok. Beleza. Na aula de hoje, a gente vai ver como que essas rochas, então lembra, as magmáticas, sedimentares e metamórficas, deu branco agora, como que elas aparecem no nosso contexto de Brasil. Isso é muito importante porque o Enem pede bastante e FUVEST também às vezes cai. Então, beleza, bora ver. Então, esse é o mapa do Brasil. A gente vai ver que o verdinho são bacias sedimentares e os laranjinhas, vermelhos, eu não sei como vai aparecer no vídeo, são cristalinas, escudos cristalinos. Os escudos cristalinos são rochas muito, muito, muito antigas, muito, muito antigas. Elas são altas e elas têm que acontecer em regiões que não tem tanta movimento de placas tectônicas. Ou seja, o Brasil ele está bem no meio da nossa placa, a gente vai ver isso melhor daqui umas 2 aulas. Então, não tem terremotos grandes no Brasil. Atualmente não tem vulcanismo. Então, por isso que acontece aqui. São áreas mais altas e beleza. Bacias sedimentares. Chuta qual vai ser o tipo de rocha que mais vai ser encontrado. Isso mesmo, sedimentares. Aí só para vocês verem aqui as diferenças, então aqui são escudos cristalinos e aqui a Serra do Mar. Ambos são escudos cristalinos, quer dizer. Mas a Serra do Mar é o que a gente tem mais. A gente conhece melhor, porque a gente está aqui no estado de São Paulo. Por quê? Porque basicamente toda viagem que você faz pra praia, você tem que passar por ela. E você vê, realmente, você desce a serra. Ou seja, é justamente essa coisa que a gente tem de ir estar na estrada e descendo e ao mesmo tempo subir depois. Ou seja, um terreno que é acidentado. E beleza, e aí, do contrário, olha só como são as imagens, elas são mais retas, são bacias. Aqui é do Amazonas e aqui é do Paraná. São mais retas porque são terrenos, por terem já sido muito gastos, eles já estão bastante planos. Claro, esse processo demora milhões e milhões de anos. Beleza. Voltando então aqui ao mapa, a gente vai acontecer uma coisa bem interessante. Vai ficar bem ruim no vídeo, então seria bem legal se vocês abrissem os slides agora. Eu ainda não sei como colocar aí, a edição de vídeo não tá muito boa, mas vamos ver. Esse mapa ele mostra basicamente onde está concentrado cada coisinha no nosso país. O que são cada coisinha? Coisas que dão dinheiro. Minérios dão dinheiro. Por isso que é interessante a gente conhecer isso. É por isso que essa aula existe. É por isso que vocês aprendem isso. Coisinhas que dão dinheiro interferem no cenário de economia. E aí, economia, política, e com isso cai na sua prova. O vestibular quer que vocês sejam críticos, quer que vocês entendam textos. Então, por isso que cai no vestibular essas coisas. E claro, você tem que conhecer um pouquinho da onde que vem. E é por isso que a gente está aqui. Esse que é o nosso papel aqui nessa aula. Beleza? Então, vamos ver entender os principais pontos, os principais focos. Então, esse mapa ele traz o xisto, carvão, manganês, ferro, níquel, cromo, petróleo e entre outros. Ele é um mapa bem completo, mas assim, foca bastante nesses que eu falei. E basicamente a gente vai ver o quê? Os recursos minerais, os minérios, ou seja, ferro, manganês, ouro, essas coisas, estão concentrados nos escudos. E aí, recursos
de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo, essas coisas, estão concentradas nas bacias sedimentares. Isso eu falei um pouco na aula passada, mas lembra, se é uma rocha sedimentar, ela vai saindo de uma porção de rocha e vai se juntando ao longo de milhões de anos, formando e enterrando coisas. Então vai enterrar árvores, plantas, no geral, pequenos animais. Isso se decompõe, vira compostos de carbono, e aí por pressão, ao longo do tempo, etc., vira o combustível fóssil, petróleo, carvão, etc. Vamos falar agora, ponto a ponto, quais são os pontos. Ponto a ponto, quais pontos? Ah, essa é boa. Quais que são as principais regiões que caem no vestibular? Então, o primeiro, o principal, que é o que o Brasil mais exporta, que é uma das principais fontes de riqueza para o nosso país, é o ferro. Então, assim, o ferro, ele é o principal recurso mineral do Brasil. Sua principal área de ocorrência é o quadrilátero ferrífero. Isso quer dizer o quê? O quadrilátero ferrífero, essa região, mais ou menos aqui em Minas, mais ou menos não, em Minas, que lá perto de Mariana, ou seja, onde já ocorreu aquelas, não é desastre, né? Aquele crime, que, bom, a gente vai falar mais um pouco depois disso. O quadrilátero ferrífero, então, é em Minas. Outra área de ocorrência é a Serra dos Carajás, no norte. E a outra é o maciço do Urucum, em Mato Grosso do Sul. Essas regiões não querem dizer que elas só produzem ferro, mas a principal fonte, a principal ocorrência que tem lá é o ferro. Isso é muito importante, porque o Brasil exporta muito, muito, muito ferro. Então, é meio chato isso, mas tem que saber. E é claro, tipo, nesse sentido, beleza? Gente, qualquer coisa, qualquer dúvida, claro, vocês podem me mandar no Facebook, isso, acho que nem tenho mais o que falar, mas assim, sempre bom ressaltar. Beleza, manganês. Manganês, ele é muito importante para fabricação de aço. É, é o segundo minério mais importante então assim, muito, muito, muito importante. E aí as maiores concentrações são no maciço do Urucum e na Serra do Navio, que é lá em Amapá. Então, ela é uma área de ocorrência, mas no norte. Então, mas aqui no norte, você viu, já aqui no pontinho do país. E eu deixei esse link que mostra como é feito o aço. Ele é bem legal, bem interessante para vocês saberem. E aí, claro, vão pesquisando também os que vocês souberem. Tipo, não sabe para que serve o, sei lá, cassiterita, que não é uma coisa que a gente lê, mas não conhece muito. Pesquisa, claro. Vocês estão aí com um tempinho aí em casa, tal, fazendo a quarentena, tá super legal ficar em casa. Então, bora aproveitar esse tempo para dar uma lida nesses assuntos, tá bom? Então, a bauxita, ela é feita principalmente na fabricação de cimentos. A principal área de ocorrência é mais no norte do país, aqui na Serra do Navio e no Vale das Trombetas. Então, tudo aqui na parte do norte do país. E o alumínio, ele é extraído desse minério. Então, por isso que tem essa ocorrência. E aí, beleza. Eu vou filmar aqui a tela, aí vocês pausem quando vocês quiserem fazer o exercício, daí depois vocês falam. Se quiserem fazer o exercício agora, vocês pausem, mas aí eu vou ler com vocês. Então, os recursos minerais do Brasil, o Vale do Rio Trombetas na Amazônia, produz e exporta o minério de ferro. Não, lembra, o norte produz o quê? A gente acabou de ver bauxita e manganês, que tem um pouquinho. Aí apresenta importantes reservas de bauxita. Pode ser. Reúne a maior concentração de cassiterita do país. Não. Possui expressivas reservas de manganês. O manganês, lembra, ele é lá bem no norte, não é na bacia do Amazonas. E transformou-se na maior área de ouro. A maior área de ouro no país ainda é Minas, então não é. Então, alternativa B, apresenta importantes reservas de bauxita. Foi o que a gente viu nesse slide aqui. Então, bora ver. Da PUC. No mapa do Brasil estão assinaladas grandes e organizadas áreas de extração aí se quiser fazer agora dá uma pausadinha, então bora lá fazer. Então ele assinala uma área aqui em cima e uma outra aqui embaixo. Se você der branco, vamos tentar fazer por eliminação.
só gema e petróleo. Petróleo a gente vai ver na próxima aula, mas basicamente as maiores quantidades de petróleo que são retiradas, elas provêm do oceano. Não tem quantidades grandes dentro do país, em terra. Bauxita e cassiterita. Bauxita a gente viu que é mais a bacia do Amazonas, então seria nessa parte aqui, não seria exatamente aqui. Então não. Ouro e cobre. Acabei de falar. Ouro e cobre são mais encontrados em Minas, então não. Vamos pular essa aqui. Cassiterita e Iolha. Não, se vocês voltarem os slides, lá naquele mapa que tá certinho, onde que tem cada área no país, certinho que tem cada minério, cada, enfim, coisinha, como eu falei no começo da aula, tá lá escrito. Então a última que sobrou é a D, minério de ferro e manganês. E aí se a gente voltar, faz bastante sentido, Serra dos Carajás e a Serra do Navio. E aí pela a legenda, depois vocês vão conseguir ver que aqui é manganês e aqui é ferro. Então, beleza. E para essa questão da UEL, os recursos minerais do Brasil. Considere as seguintes afirmações sobre a exploração e as reservas minerais do Brasil. A mineração de ferro é uma das principais atividades extrativas do país. Certinho. A gente viu que o ferro é um dos mais importantes. 2. A maior parte da extração do ouro está na região norte. Então, essa questão ela tá antiga. E aí ainda está falando que a maior parte da extração do ouro está na região norte. Só que a maior quantidade de ouro ainda está em Minas. Só que nessa questão, essa aqui está certa. As reservas de bauxita no estado do Pará destinam-se à exportação. Tá certinho. A maior parte da bauxita que sai do Pará é para mercado externo e não para mercado interno. Aí 4. As maiores reservas mundiais de ouro estão localizadas no Pará e no Tocantins. Não, não tá. Na Bahia e em Alagoas, a extração do sal marinho corresponde a mais de 80% da produção nacional. Tem bastante extração de sal na Bahia, só que 80% é muito. Então, assim, tem ainda alguma parte do rio que faz esse trabalho, etc. Então, alternativa A. Difícil, né? Ainda assim prestar atenção em aula assim, eu acho que é bem complicado porque não tem essa troca. Mas vamos lá, gente. Brumadinho. Então, a gente viu que essa área, no ano passado principalmente, aconteceu uma tragédia lá. Brumadinho foi a região que a gente viu no ano passado que aconteceu aquela tragédia. Muito complicado chamar de desastre porque não foi a natureza que fez, foi basicamente um crime que uma empresa, que foi a Vale do Rio Doce, fez. Basicamente, ela explora aquela área e só que ela continua fazendo isso de um jeito que não se sustenta a longo prazo. E isso tem consequências que a gente viu, que se rompe a barragem. Tem uns vídeos bem da hora, eu posso colocar na descrição desse vídeo, mais disso. Só que basicamente o que acontecia nessa área? Era uma área de minas, então basicamente aqui, bem dentro de Minas. Fazia bastante ferros, teve 201 mortos e várias pessoas que sumiram, não acharam ainda os corpos. Foi o segundo crime ambiental desse tipo. Aí a empresa responsável é a Vale, como eu falei, e outro crime foi em Mariana, em 2015. Então, assim, a gente tá assistindo esses crimes já há algum tempo e, assim, a Vale ainda tá lá. Brumadinho, se vocês virem nos slides fica melhor para vocês verem, mas basicamente essas áreas antes, olha como era, cheio de verde, cheio de árvores, etc. Aqui tem uma porção de casas e aí foi lavado, assim, pela a lama. Essa lama não é só uma porção de terra que é retirada. Eles colocam vários químicos, vários tipos de coisas que não deixam a vida crescer ali. Então é muito complicado quando isso acontece porque você literalmente mata toda a vida ao redor, tanto de plantas, animais, quanto de pessoas que moram lá. E é isso, gente. Essa foi a aula de hoje. Valeu. Ficou um pouco curtinha mesmo, mas é porque eu sinto que esse tema ele é muito pesado. Mas leiam os slides. Se vocês não viram ainda, eu coloquei tudo no Drive. E qualquer dúvida podem me chamar, Facebook, enfim, estou disponível. Vamos lutar por esse momento, não para não, não para. Vamos lá continuar estudando. E é isso, gente, até a próxima aula. Falou!